Olá, empreendedoras! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Método Sem Crise, Formação Empreendedora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Preparei esse conteúdo exclusivamente para você que quer começar o seu negócio, que quer começar a empreender, mas que tem medos, tem alguns receios, tem dúvidas, não sabe por onde começar. Enfim, o Sem Crise vai ser seu suporte a partir de agora. Somos parceiras nessa jornada. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre um assunto super bacana, que inclusive nós pegamos na nossa caixinha, né, de perguntas lá da outra rede social, solicitado por você, que é nossa empreendedora foguete. Então, espero que seja de muito proveito. Preparei um conteúdo com dicas excelentes sobre gestão de tempo. Então, bora começar. Vale lembrar, empreendedoras, que semanalmente eu estarei subindo conteúdos aqui no nosso canal para que você desfrute do melhor aprendizado e aqueça já o seu negócio ainda este ano. Então, para você que ainda não é nosso inscrito, clica no botão aqui do lado, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu joinha se este conteúdo foi realmente relevante para você. Então, sejam bem-vindas à aula de hoje, Gestão de Tempo, como melhorar sua produtividade para empreender mais. Nesse primeiro momento, eu quero me apresentar. Meu nome é Patrícia Carina Sete, eu ajudo mulheres a empreender o negócio dos seus sonhos em apenas 7 semanas. E eu sou fundadora e CEO do Método Sem Crise. Nesse primeiro dia de aula, eu quero dizer para você que a partir de agora, aproveitem esse momento para aprender conosco. Então, uma dica muito importante que todas as aulas eu vou passar para vocês é: pegue um bloquinho, uma caneta e faça as anotações que forem relevantes para você. Afinal de contas, você vai estar ajudando o seu cérebro a reter esse conteúdo. Então, anota tudo, porque você vai ter dicas muito legais que eu tenho certeza que você conseguirá pôr em prática ainda hoje e começar a mudar os seus hábitos automaticamente a sua jornada empreendedora a partir de agora. Então, nesse contexto, gente, eu quero começar enfatizando, né, falando de gestão de tempo, que o tempo é o seu ativo mais valioso. Ah, Patrícia, mas como assim? Como assim o tempo é o nosso ativo mais precioso? Eu te respondo essa pergunta. Quando a gente fala que bens tangíveis são valiosos, eu peço para que você reavalie essa colocação, porque, na verdade, o bem tangível é algo que você pode perder, que você pode recuperar a qualquer momento. Inclusive, recentemente, né, esse ano, infelizmente, nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde nós percebemos que os bens materiais, eles se vão. Agora, o tempo já é diferente. O tempo é tão valioso que, se a gente não aproveitar esse tempo, os anos passam e, quando você olhar para trás, você vai se questionar se você realmente aproveitou a sua vida da maneira que deveria ter aproveitado. Realizou seus sonhos, fez as suas conquistas, viveu experiências. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Até porque o tempo, ao mesmo tempo que é valioso, ele é relativo. Dependendo da circunstância, 3 segundos podem ser muito rápidos ou uma eternidade. Então, o tempo realmente é algo muito importante para nós. Eu falo que o tempo é relativo porque uma coisa é quando você está, por exemplo, esperando na fila de um banco para ser atendida. Os minutos vão passando e você vai ficando impaciente, né? E qualquer minuto que se passe parece uma eternidade de espera. Agora, a pessoa que está na fila de um transplante num hospital, o tempo para ela tem outra validade, porque cada minuto é sagrado para ela. Cada minuto garante o tempo de vida dela aqui nesse mundo. Então, percebam o quão valioso é o tempo para nós. E será que a gente está aproveitando da maneira certa o nosso tempo? Será que a gente está desfrutando do tempo da maneira que ele merece ser valorizado? Então, essa aula de hoje vai fazer a gente pensar a respeito, até porque o tempo é um ativo fundamental para aqueles que querem empreender. E olha só, por mais que o ano está terminando, que também voou, né? A gente fica pensando, nossa, parece que o ano começou ontem e praticamente já estamos no Natal. Para vocês verem, a gente fica tão assoberbado, imergido numa rotina, que o tempo passa. E quando a gente percebe, mais um ano se passou e a pergunta fica: será que eu concluí aquilo que eu deveria ter concluído? Será que eu realizei o sonho que eu gostaria de ter realizado?
Então, vamos aproveitar o tempo a nosso favor. E hoje eu vou ensinar vocês as melhores ferramentas para você gerir o seu tempo e estar no controle da sua vida e do seu negócio. Bom, primeira coisa é entender o contexto e o conceito de gestão de tempo. Na verdade, existe uma má colocação aí que faz a gente falar sobre gestão de tempo, quando na verdade nós temos gestão no nosso tempo. Quando na verdade nós temos gestão apenas no nosso tempo. O que é isso, Patrícia? Vou explicar. Gestão de tempo remete-se àquilo que não está no nosso controle. Por exemplo, Deus está no comando, né? Vocês já ouviram aquela frase? Tudo no tempo de Deus. Pois é, significa que a gestão desse tempo, das externalidades do universo, não está sobre o nosso domínio. O que de fato está sobre o nosso domínio é a gestão no tempo. Ou seja, tudo aquilo que você faz para ter previsibilidade de situações que eventualmente podem ou te ajudar ou te atrapalhar na tua performance diária. Então vamos lá para esse contexto. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Por exemplo, você consegue prever quando você vai ficar doente? Às vezes você vai dormir super bem, no outro dia você acorda com aquele mal-estar, com aquela sensação ruim, febril, e aí o seu dia fica totalmente distinto, não é verdade? Pois é, quando isso acontece com você, a gestão de tempo é o que prevaleceu, porque não está no seu controle quando ou como você vai ficar doente. Agora, já aconteceu com você de ficar parado no meio da estrada ou no caminho do trabalho porque você foi omisso ao tempo e acabou esquecendo ou deixando para depois, né, para abastecer o seu carro, confiando na luz da reserva, falando, não, dá tempo de chegar. E aí o que acontece? Você fica estático, porque o seu carro simplesmente para e aquilo poderia ter evitado se você tivesse tido a previsibilidade, ou seja, programado o abastecimento do seu carro no momento certo. Este exemplo evidencia a gestão no seu tempo, a gestão no tempo daquilo que a gente tem controle de fato. Neste contexto, existem três tipos de tempo, na verdade. Nós vivemos o tempo presente, nós vivemos o tempo passado e nós viveremos o tempo futuro. E, por incrível que pareça, existem pessoas que se tornam reféns do tempo em contextos diferentes, cada uma dentro desses três momentos. Então, vamos conhecer quais são esses elementos? Por exemplo, quem vive preso ao passado são pessoas extremamente saudosistas. As pessoas que optam em ficar reféns do passado têm uma característica saudosista. Podem ser tanto numa circunstância positiva quanto numa negativa. Existem pessoas que ficam vivendo o passado, lembrando de coisas que aconteceram negativas, né? Perdas de familiares, ou um momento infeliz, por exemplo, uma empresa que faliu, ou, enfim, um acidente que acabou acontecendo, enfim, momentos traumáticos. E tem outras pessoas que já vivem no passado pensando na glória, nas vitórias. Isso acontece muito, por exemplo, com famosos que há 10, 20 anos atrás estavam em evidência na mídia e que hoje ficaram obsoletos. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, quando aparece na mídia novamente, é para se referenciar a uma glória do passado. Depois nós vamos analisar outro detalhe importante nesses três quesitos. A pessoa que fica presa e refém do futuro tem duas vertentes aí a serem analisadas. A primeira versão, obviamente, é que pessoas que pensam em futuro têm uma visão a longo prazo, têm um pensamento positivo, um pensamento brilhante. E, nesse contexto, as pessoas que pensam lá na frente são as pessoas que estão semeando, cultivando agora, buscando colher bons frutos lá na frente. Entretanto, existe uma outra premissa que pessoas que vivem reféns também do futuro, ao mesmo tempo que pensam de um jeito positivo, também podem engatilhar pensamentos e sentimentos ansiosos, comportamentos ansiosos. Por quê? Muitos problemas pelo qual a gente se preocupa hoje são aqueles que ainda não aconteceu. Então, existem pessoas, por exemplo, que ficam angustiadas no passar do ano. Então, vai chegando o final de ano, as pessoas vão ficando mais melancólicas, pensando, nossa, como será que vai ser o próximo ano? Então, bate aquela angústia, aquela ansiedade ao mesmo tempo, ou ela está pensando
está esperando, por exemplo, o resultado de alguma qualificação sair, ou uma promoção, e aí fica ali na espreita desse momento que nunca chega. Então, isso gera tanto incertezas quanto preocupações ou uma ansiedade prévia, né, antes do tempo, antecipada. Então, é importante que a gente entenda que pensar no futuro é importante sim, mas controlando esses sentimentos, não sendo refém única exclusivamente do futuro. E tem pessoas que são presas e reféns do presente. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: ah, eu vou viver o hoje, eu recebi o meu 13º, eu vou viajar mesmo, eu vou gastar tudo, né? Eu vou aproveitar porque a vida é uma só. E aí, nesse meio de tempo, acontece que a pessoa que pegou o 13º e foi viajar e gastou ostentando com alguma coisa, na virada do ano passou por um perrengue. O carro quebrou, levou na oficina e ficou o olho da cara o conserto. E aí, aquele dinheiro pelo qual ela esbanjou, né, naquela viagem, seria necessário nesse momento. Mas por má gestão no tempo, a pessoa entregou tudo para uma única experiência, sem pensar nos eventuais episódios que a vida pode nos trazer, não é verdade? O que eu quero que você reflita a partir de agora é que presente, passado e futuro. Esses três momentos da nossa vida são importantes. O passado é o registro do que deixamos de legado, o futuro é aquilo que a gente busca colher lá na frente, como nossos frutos que estamos cultivando agora, e o presente é aquilo que a gente tem que aproveitar hoje para ter uma vida equilibrada. Porque a gestão no tempo está conectada ao equilíbrio desses três elementos do tempo, e não aos excessos, não aquilo que excede os limites. Então, precisamos ter esse controle para que a gente realmente desfrute de um tempo produtivo e de qualidade. Bom, agora eu quero que vocês pensem o seguinte: será que, dentro do tempo, como ele é relativo, existe alguma forma da gente explorar esse recurso que é tão escasso para nós, que é tão valioso ao mesmo tempo? Por esse motivo, já que a gente já entendeu que o tempo é relativo e que isso depende de pessoa para pessoa, existem dois conceitos de condução do tempo que é importante a gente relatar. No nosso dia a dia, nós temos como fazer uma regressão do tempo ou uma remissão do tempo. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que esses conceitos eles são similares ou eles são diferentes? Quando a gente fala de regressão de tempo, a gente se trata de regredir. Então, o que é uma contagem regressiva? É do maior para o menor. Então, 10, 9, 8, imagina, nosso foguete vai decolar, né? A nossa empresa vai decolar esse ano e a gente vai fazer uma contagem regressiva para esse lançamento. Então, a gente conta 10, 9, 8. Agora, quando a gente fala de remissão de tempo, a gente quer dizer sobre aproveitamento do tempo. Eu gosto de fazer até uma analogia. O que grandes empresários, os bilionários têm em comum conosco hoje? É justamente o fator tempo. Por exemplo, o Elon Musk, ele tem as mesmas 24 horas que eu, você que está me assistindo, que o seu pai, que sua mãe, que seu filho, só que como ele aproveita o tempo? Será que é da mesma forma pela qual eu aproveito o meu tempo? Então, esse aproveitamento do tempo se chama remissão. Gosto até de dar dois exemplos bem interessantes, que é o caso do presidiário. O presidiário, quando ele está cumprindo uma pena, se ele tiver bom comportamento, se ele trabalhar dentro do presídio, ele consegue remir o tempo. Ou seja, a cada dia, a cada semana que ele tem um bom comportamento, ele diminui 3 dias da pena em sua totalidade. Então, ele está remindo o tempo, ele está antecipando a sua saída mediante a meritocracia, porque ele está tendo um bom comportamento, ele está trabalhando lá dentro, não há confusão e tudo mais. Está seguindo as normas, as regras. E um outro exemplo que eu gosto de dar para a gente entender esse conceito de remissão de tempo é o exemplo do JK, do Juscelino Kubitschek. Ele tinha um plano de governo que dizia o seguinte: eu quero que o Brasil evolua 50 anos em 5. Ou seja, em 5 anos ele queria fazer aquele ápice de transformação no nosso país, que se fosse em outra gestão, em outro governo, talvez demoraria muito mais tempo. Então, isso chama gestão no tempo. É quando a gente se planeja para ter o controle
do tempo a nosso favor e tornar a nossa existência produtiva e ativa e, ao mesmo tempo, equilibrada. Bom, e como que a gente faz, então, Patrícia, para gerir o nosso tempo? Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui nessa aula. Vamos lá, vou te explicar. Nós temos uma ação, um método, vamos dizer assim, chamado RPD, que significa resolva, programe ou delegue. Então, dentro do nosso dia a dia, nós temos situações inúmeras que vão acontecendo com a gente, e nessas situações, ou a gente resolve, ou a gente resolve, ou a gente programa, ou a gente delega. Então, como que isso funciona no dia a dia? Para a gente resolver a situação, por exemplo, aconteceu uma questão em específica. A minha empresa precisa fazer um processo seletivo. Então, por que eu estou vendo que eu preciso fazer um processo seletivo? Porque tive um colaborador que saiu, que eu acabei ou mandando embora, ou ele passou para outro setor, ele foi promovido, ou ele pediu as contas, enfim, isso vai poder acontecer com você em qualquer momento. São situações super comuns no empreendedorismo. E aí, quando a gente identifica que isso de fato aconteceu, a gente vai lá, analisa a situação e vai fazer algo para resolver essa situação, concorda? Então, para eu resolver aquele buraco que ficou na minha equipe, eu preciso abrir um processo seletivo, tudo bem? Então, sou eu a pessoa responsável, então eu tenho que ir lá e fazer toda a divulgação da vaga, fazer a distribuição, aliás, fazer a descrição do cargo para divulgar, enfim. Então, está nas minhas mãos. Então, eu vou lá e faço. Isso tem a ver com a chave cognitiva do resolver. Eu vejo, eu entendo, eu resolvo. Agora, a segunda etapa é o programar. Então, eu percebendo que houve essa demanda dentro da minha empresa, eu identifico, bom, é uma demanda urgente, eu tenho que executar isso agora ou não, eu posso resolver isso amanhã, semana que vem, no mês que vem. Então, quando isso tem um prazo um pouco maior, porque não é uma prioridade nesse instante, então eu vou ver, analisar e vou programar. É aí que entra a famosa agenda. Sabe a agenda que você tem de papel? Usa a agenda. A agenda é fantástico para você administrar e gerir o seu tempo. Eu uso as minhas agendas, eu tenho um bloco de anotação, eu tenho no celular. Então, tudo que eu puder utilizar como ferramenta para me ajudar a diminuir a chance de esquecer ou de deixar alguma prioridade de lado, eu vou lá e anoto. Então, eu preciso me ajudar. Ah, Patrícia, mas eu estou na rua. Aconteceu algo que, por exemplo, eu estava no supermercado, eu estava almoçando e a minha funcionária me ligou, me falando de uma demanda, só que eu não consigo resolver agora porque eu não estou na empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso programar essa solução. O que eu gosto de dizer? Quando a gente não consegue anotar, sem agenda, pega a aliança, troca de dedo, tá? É uma super dica. Por quê? Vai te causar um estranhamento. Você não está habituada a ter a aliança na mão oposta. Então, você vai sentir e toda vez que você olhar para a mão, você vai lembrar que você tem algo a agendar. Ou agendou algo e não pode esquecer de resolver. Ou troca o relógio de pulso, enfim, existem vários mecanismos para você não esquecer de cumprir uma tarefa que, por acaso, você programou. Então, de acordo com o nível de prioridade daquela tarefa, você vai lá, vê, analisa e programa. Tudo bem? E, por fim, você tem a chave cognitiva delegar. Patrícia, como que vai funcionar isso? Você vai identificar aquela tarefa que você tem que resolver. Aliás, é você que tem que resolver? É esse o pulo do gato, né? Será que aquela tarefa que apareceu, aquela demanda que apareceu, sou eu mesma a pessoa responsável e capaz de resolver? Ou não? Eu tenho possibilidade de delegar essa função para alguém da minha equipe, ou para o meu marido, ou para minha esposa, ou para o meu parceiro ou parceira. Se isso acontecer, você vai avaliar a situação, entender e vai delegar para alguém. Você consegue entender que, aos poucos, essa rotina e essa dinâmica vai te ajudando a desafogar o seu tempo, que antes era totalmente assoberbado com inúmeras funções que possivelmente não precisava ser resolvida apenas por você?
Então, é isso que a gente tem que entender. Será que tudo somos nós que temos que resolver? Justamente foi esse ponto que, aos trancos e barrancos, lá desde o começo da minha jornada empreendedora, quando eu não tinha experiência, eu demorei para entender. Quanto mais eu ficava refém de todas as tarefas, mais tempo eu perdia com coisas que naquele momento não era a minha função, o meu papel fazer. Eu tinha que me importar com coisas muito mais importantes, complexas, estratégicas, não com com um simples ponto de operação, entende? Então é aí que às vezes a gente toma o nosso tempo, cerca o nosso tempo, principalmente as mulheres que querem resolver tudo sozinha, né? Querem colocar todo o peso em cima de si mesma, e isso é impossível. Você não vai ter nem saúde, nem condição mental para aguentar essa carga. Então, a gente tem que fracionar esse peso. E, usando a RPD, eu tenho certeza que você vai colocar isso em prática e você vai desafogar o seu tempo com coisas que, às vezes, só te atrapalhava, sugava a tua energia e não fazia você prosperar. Faz sentido? Eu acredito que sim, não é verdade? Agora, uma dica de ouro sobre a gestão de tempo é: toda vez que você tiver um novo projeto, uma nova ideia, uma nova meta, não começa pelo nome, não começa pela ideia propriamente dita, pensando em qual nome, gourmetizando aquilo tudo. Comece pelo ponto mais importante, que é a data que você pretende concluir essa meta, esse projeto, esse objetivo. Então, começa pela data. O nome do projeto não é o mais importante na gestão de tempo, mas sim a data de conclusão. Afinal de contas, pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, mulheres, toda vez que a gente marca uma data, ela chega. E aí, quando você marca uma data, é como se você estivesse fechando um contrato com você mesmo. Ou seja, você precisa respeitar esse prazo. Senão, você vai ficar extremamente frustrada se aquele prazo chegar e você não tiver concluído aquela etapa que você almejava. Eu, Patrícia, procuro sempre estabelecer prazo para tudo que eu coloco como nova atividade, como novo projeto. Um exemplo, eu fiz uma reforma no começo, aliás, no final do ano passado e no começo desse ano, aqui da minha escola. E vocês sabem, né? Escola fecha, tem as férias coletivas, o recesso de fim de ano. E aí eu aproveitei justamente esse período de recesso para fazer essa revitalização da escola. Então, eu fiz uma mega reforma aqui. E vocês sabem que reforma é uma coisa que tira o sono da gente, não é verdade? Por quê? Você tem até um prazo, mas às vezes, como não está 100% no teu controle, pode ser que uma coisa ou outra atrase. Então, eu fiz todo o meu planejamento. Eu já comecei a planejar, como a obra começaria em dezembro, eu comecei o planejamento dela em outubro do ano passado. Inclusive, faz um ano que eu comecei esse planejamento, olha que interessante. E aí, eu sabia exatamente quando a escola tinha que estar 100% pronta para eu retomar as aulas. E eu comentava, na hora de abordar os prestadores de serviço, eu falava, pessoal, eu preciso cumprir com esse prazo, a gente não pode demorar, porque eu preciso voltar e retomar as aulas em tal data de janeiro. Fecharam? Então, tudo aquilo que eu pude contratar com antecedência, eu já fiz toda a contratação. E aí as coisas foram acontecendo, claro, um imprevisto ou outro sempre acontece, entretanto, consegui concluir no prazo estimado. E a escola abriu na data programada. Claro que eu priorizei a reforma da parte interna, porque eu precisava da escola dentro, internamente, 100% pronta. A fachada foi finalizando, dando os últimos acabamentos no final. Então, você começa a entender aonde que você tem que canalizar sua energia e aquilo que você pode deixar para concluir depois, né? Então, isso chama gestão de tempo, tá, gente? E para o empreendedorismo, para a tua vida pessoal, enfim, para os estudos, para tudo isso, é imensamente importante você gerir bem o seu tempo. E pensando nisso, eu trouxe uma outra ferramenta super legal, além da LPD, que é essa planilha. Essa planilha super descomplicada que vai te ajudar a mensurar os prazos de conclusão de cada etapa, de cada tarefa que você tem, baseado no status que ela está no momento. Então, por exemplo, você vai fazer uma planilha no seu Excel ou no caderno, onde for mais fácil para você, tá? Com esses três comandos: status,
data de conclusão e prioridade. E a partir dali, você vai elencando em qual momento você está para cada tarefa que você deseja cumprir, a partir da prioridade que ela tem naquele seu momento de vida ou no momento do seu negócio. Então, você tem aquela tarefa que está para iniciar, qual que é a data de conclusão dela e qual que é a prioridade dela? Você tem aquela tarefa que já está em andamento, qual é a data de conclusão e a prioridade? Você tem aquele projeto que porventura você precisou pausar, não significa que você esqueceu, você precisou pausar porque uma outra situação urgente se tornou prioridade nesse momento e você só teve que remanejar, show de bola. Deixa aquele projeto com status pausado. Significa que no prazo que você estimar, você vai voltar para concluir. Tem aquele projeto que está atrasado? Então você vai colocar qual é o projeto. O cancelado, percebi no decorrer da execução que ele não era viável. Perfeito, então vamos abortar a missão. Antes você abortar a missão e não desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro, do que você insistir numa coisa que não vai te dar um retorno. Então, tá tudo bem, faz parte do processo. Tem aquele projeto que está a concluir? Maravilha, então segue nele. E o projeto que está concluído? Aí, se você chegar nessa etapa, minha cara empreendedora, sente a alegria e o alívio desse momento, porque tudo aquilo que você conclui significa que você subiu mais um degrau da sua jornada empreendedora rumo ao sucesso. Certo, turma? Agora, depois de tudo isso que eu te falei, você deve ainda estar se questionando. Mas, Paty, o ano já está acabando. Será que dá tempo de eu fazer algo novo ainda em 2024? E, pessoal, pelo amor de Deus, depois dessa aula, eu tenho certeza que a tua resposta é óbvio que sim. Então, é óbvio que dá para você começar novos projetos, é óbvio que dá para você estabelecer novas metas, é óbvio que você pode se tornar uma pessoa mais produtiva. Basta você começar agora, em pequenas mudanças que vão te ajudar a chegar onde você deseja chegar. E, claro, aproveitando as oportunidades que vão te aparecendo ao longo do tempo. Então, falando em oportunidade, vem aí a nossa jornada empreendedora sem crise, uma aula online e gratuita, pela qual eu vou continuar a te ajudar e te mostrar caminhos para você faturar mais e escalar seus resultados dentro do seu negócio. Seja você empreendedora ou aspirante a empreendedora. Então, para todo mundo que está sonhando em ter o seu negócio ou que tem um negócio aberto, mas está ali sofrendo, você não pode perder essa aula que eu vou fazer no dia 7 de novembro, às 21 horas, para você garantir a sua vaga nessa aula, que vai ser incrível, ao vivo, e eu vou estar pessoalmente ali, conversando com vocês, conhecendo vocês mais de perto. Basta você clicar nas nossas redes sociais, que eu vou deixar em seguida, nosso Instagram e nosso e-mail, e solicitar um link de inscrição. Ou clicar aqui na nossa descrição do vídeo, porque aqui no vídeo você também vai ter o link de inscrição. Siga as nossas redes sociais, fique por dentro e eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. Se fez sentido, deixe seu joinha, curta lá, faça sua inscrição na jornada e no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo nosso. Ative os sininhos para as notificações de novos vídeos e fique ligado que ainda em 2024 vamos aproveitar o seu tempo e decolar os seus resultados. Para cima! Um beijo e até a próxima aula. Tchau!